Olá, queridos alunos! E aí, estão preparados para mais uma aulinha? Hoje nossa aulinha, gente, vai ser de produção de texto, isso mesmo. A ProWilliam preparou uma aulinha bem legal. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual contos de fadas. Ai, Pro, como é legal ler um bom livro e naquele momento que eu estou lendo é que eu me apaixono pela história, eu quero imaginar o que é que está acontecendo, enfim, ver o final da minha história. Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso, a importância da leitura. E o gênero textual de hoje está delicioso, porque nós vamos falar sobre contos de fadas. Todas as crianças amam contos de fadas, até a ProWilliam gosta. Vejam bem, contos são narrativas curtas, geralmente ficcional, que envolvem, né? O que nós vamos ver que vai envolver? Então, contos são narrativas. Narrativas são quando pessoas estão narrando algum acontecimento. Isso mesmo, contando alguma coisa pra gente. E normalmente esses contos, gente, de fadas, que nós temos o hábito de ler, né? De ouvir de nossos pais, de nossas professoras, são contos pequenos que a gente consegue compreender a história, né? Que a gente começa a ficar encantado, querendo saber o que vai acontecer e que todas as crianças gostam. Então vejam bem, para ser um conto, ele precisa ter um narrador, ele precisa ter o tempo, o espaço, isso mesmo. Então aqui vocês estão estudando hoje a característica do conto. Como é, Pro? O que a senhora quer dizer isso? Que para, vamos dizer, o autor daquele texto, daquele conto, melhor dizer, ele produzir toda aquela historinha para vocês, todo aquele conto, ele precisa, ter o narrador, ter o tempo e o espaço. As pessoas que vão, contar para vocês. Então, o narrador é a voz de quem conta a história dentro da narrativa. Então, o narrador, ele pode estar envolvido naquela história ou não, mas o narrador é a pessoa que conta a história para vocês. É a pessoa que faz com que você compreenda aquele conto. É a voz que conta a história dentro da narrativa, né? Esse narrador, ele pode até estar envolvido naquela história, ele pode até estar fazendo parte daquela história. Nós temos o tempo. Todo conto tem que ter o tempo. E o que é o tempo, Pro? Trata-se do tempo de duração, o início, o meio e o final da narrativa, porque toda narrativa tem que ter o começo, tem que ter o meio e o fim da historinha, não é, gente? Não tem que ter o começo da história, o meio e o fim? Pois é chamado de tempo. Então, todo conto, ele tem um tempo. Ele tem o início, o meio e o fim. E ele também tem o espaço. O que tem a ver, Pro? O espaço da narrativa da gente, do conto, trata-se de um cômodo, de uma narrativa, um espaço bem maior, um cenário. Todo conto que vocês leem, todo conto que vocês já ouviram falar, tem um cenário. Vamos dizer, o Gato de Botas, que tem aí no livro de vocês esse conto. Onde foi que aconteceu? Ele estava no bosque, ele foi a história, o conto. Tinha um castelo, tinha um rio, o que era que tinha? Tinha um cenário em torno dessa história, né? Então, é chamado de espaço. Trata-se de um cômodo, de uma narrativa ou um espaço bem maior. Tem histórias que acontecem dentro de um quarto, tem uma narrativa, melhor dizer, que acontece em uma casa ou num parque ou em uma floresta, enfim. Todo conto, tem um espaço que vai falar onde é que está acontecendo toda a história, todo o conto. Veja bem, tem um enredo. O que é o enredo? O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. O que acontece no começo,
daquela história, o que é que acontece no meio e o que acontece no fim da história. Então é chamado de enredo. Então quando alguém falar o enredo desse conto, a minha Pro Williane falou que o enredo, sabe o que é? É o que acontece no início, no meio e no fim do conto de fadas. E tem um conflito no conto. O que quer dizer o conflito? Por fim, tem um conflito, que é ações tomadas pelo personagem para solucionar o problema. Porque todo conto não tem um problema, não é? Não aparece uma pessoa má querendo prejudicar alguém, não é isso? Então, o que é que acontece? Nessa parte que nós chamamos de conflito, são ações, né, tomadas pela personagem para solucionar o problema. Se vocês verificar aqui, o gato de botas, ele queria salvar o dono dele, transformar ele em um príncipe para casar com a princesa, mas para isso ele precisou passar por muitas coisas até chegar a resolver todos os problemas que estavam acontecendo naquele conto. E aí, pela personagem para solucionar o problema. Deixa o começo da narrativa diferente do final, porque normalmente começa de um jeito e termina de outro. E aí é onde entra o desfecho, que é a parte final da história. É onde, né, termina a história, deixando muitas crianças felizes com o final de um conto que a gente lê. Vocês aí em casa têm um conto maravilhoso que eu quero que vocês leiam, porque depois eu vou perguntar a vocês como foi a experiência de ler esse conto, certo, gente? Que é do Gato de Botas. Então eu quero que vocês façam essa leitura aí junto com a família, tá bom? Vejam bem, há vários tipos de contos de fada, de mistério, de ficção. Então a gente tem vários tipos de contos. Os contos de fada têm origem de uma cultura muito antiga, em que uma fada, um ser fantástico, um texto repleto de elementos. O texto é repleto de elementos mágicos, fantasiosos, como bruxas, feiticeiras, animais com características humanas. É muito importante a figura de um herói. Então, em todo texto, em todo conto, né, a gente sempre acha esses elementos que encantam as crianças, encantam os adolescentes, encantam os adultos, todas as pessoas que gostam de realmente de ler um conto, certo? Então, a gente pode encontrar tudo isso. Mágicos, bruxas, feiticeiras, animais com características humanas e heróis, né? Que estão ali para deixar o conto mais feliz, certo? Então, agora, depois de terminar essa aulinha desse gênero textual tão legal que a gente viu, nós vamos fazer a correção daquela atividade que a Pro Williane mandou para vocês, da aula 2. Então, eu quero que vocês peguem aí o livrinho de produção de texto e acompanhem a correção da página 11 e 12. Lembrando que assim que terminar essa correção, nós vamos usar o quê? A estrelinha, ok? Vejam bem. Agora é a sua vez. Primeiro, quais são os principais personagens dessa história? Nós estamos fazendo a correção. Lembra daquele gênero textual que nós estudamos na aula passada de produção de texto? Que era falando sobre fábula, né? Então, nós estamos agora fazendo a correção, certo? Quais são os principais personagens dessa história? O leão e o rato. Segundo, na sua opinião, por que o leão se dividiu com a ideia do ratinho? Vamos lá. Porque o leão não acreditava em qualquer situação em que precisasse de um pequeno ratinho, sendo ele o rei da floresta. Vou repetir. Em sua opinião, por que o leão se dividiu com a ideia do ratinho? Porque o leão não acreditava em qualquer situação em que precisasse de um pequeno ratinho, sendo ele o rei da floresta. Terceiro, a moral da história das fábulas está no início do texto, no meio do texto ou no fim do texto?
no fim do texto. Sempre no finalzinho do texto ele nos traz um ensinamento, né? A fábula. Quarto, enumere as características que você acha que se relaciona com os animais abaixo. O ratinho, né? Nós vamos aqui, ó, fazer a relação. 1, pequeno, 1, esperto, 2, rei dos animais, certo? Aí aqui, ó, 2, feroz, 2, carnívoro e 1, corajoso. O que é que a gente fez aqui? 1 seria para o ratinho e 2 para o leão. Pequeno, 1, ratinho. Esperto, 1, o ratinho. Rei dos animais, 2, o leão. Feroz, 2, o leão. Carnívoro, o leão, 2. Corajoso, o ratinho, 1. Quinto, a moral da história das fábulas. Lembra que o gênero textual é carta, bilhete, vamos lá, provérbio ou poema? Provérbio. E aí a Pro trouxe para vocês. O que é um provérbio? Provérbios são ditos populares, expressões, certo? Frases e expressões que transmitem conhecimento comum sobre a vida. Então fazia o quê? O gênero que nós estudamos, né, falava muito sobre o provérbio, que são o quê? Transmite conhecimento sobre a vida, né? Principalmente a vida humana. Vamos lá, escreva no sexto, escreva um novo final para a fábula, imaginando como teria sido o desfecho da história, caso o leão não tivesse perdoado o ratinho. Vocês lembram que a Pro falou do desfecho na aula passada? O que é o desfecho? O fim da história, não é isso, gente? Então, escreva um novo final na fábula. Vocês é que vão criar um novo final da fábula, certo? Imaginando como teria sido o desfecho da história caso o leão não tivesse perdoado o ratinho. Resposta pessoal, mas observar se o aluno vai associar a vida do leão, né, papai e mamãe. Olha aí se ele observou, né, a vida do leão aqui, ó, ao fato que ele não tenha devorado o ratinho. E lê com o papai e com a mamãe para que vocês possam dar continuidade a um final bem legal aí na fábula de vocês. Sétimo, organize as cenas na sequência em que ocorre o texto. Primeiro, ó, a primeira cena do texto. Segunda cena do texto. Terceira e a quarta cena do texto. Então vai ficar, ó, 1, 2, a Pro quase derruba aqui. Mas vamos continuar. 1, 2, 3 e 4. Essas são a sequência da fábula. Oitavo, escreva a sua própria fábula. Antes de construir o texto, pense nas personagens que vocês vão colocar aí, no conflito, na solução, na moral da história. E vai ser bom porque agora vocês vão saber até o que é o conflito, né? Aí vão assistir a aula do conto, já vai saber o que vai poder colocar aqui, quem teve dúvida. E agora vai finalizar a atividade. Então, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje e até o nosso próximo encontro. Um beijo da Pro Liliane.